Boa noite para todos vocês, que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Nós vamos fazer a nossa oração inicial. Se você puder, prepare aí um pouquinho de óleo ou então um pouco de azeite. Quem tem um azeite, o azeite. Bispo, aqui em casa não tem azeite, não tem óleo. Então pega aí o óleo, porque eu vou consagrar o óleo. A palavra de Deus manda fazer a unção com óleo e orar em nome do Senhor Jesus. E é o que nós vamos fazer. Nós vamos consagrar o óleo e ungir em nome de Jesus e orar forte pela tua vida e profetizar a tua bênção, o teu milagre nessa noite. Se você puder também, você que está no propósito da campanha de Naamã toda quarta-feira, deixa aí preparado também a garrafa com água. Amém? Nós vamos agora orar, nós vamos falar com Deus. Eu vou entrar em oração, mas você que está aqui, escuta o que eu vou falar para você. Eu convido você para vir para a sala de oração, não para assistir. Porque o que eu entendo por assistir é você ficar olhando para a tela. Não vai mudar nada na tua vida. Eu chamo você para você participar, para você orar junto comigo, para você meditar na palavra, para você se envolver com as coisas de Deus. Por quê? Porque se você participar com a sua fé, eu tenho certeza que Deus toca na tua vida nessa noite. Que Deus toca na tua luta nessa noite. E diante do toque de Deus tem bênção. E diante do toque de Deus tem vitória. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos entrar em oração. Você aí onde você está, você vai fazer da sua casa o teu lugar de oração, o teu santuário, o teu lugar de comunhão com Deus. Amém? Se você puder, feche os seus olhos. Vamos agora entrar em oração. Vamos falar com Deus. Porque é buscando a Deus, é na presença dEle que nós vencemos as nossas lutas. É na presença de Deus, Dona Leontina, que nós vencemos todas as batalhas. Amém? Nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador, é que nesse momento, meu Pai, nós nos colocamos na presença do Senhor em oração e fazemos, meu Pai, com toda a nossa fé, com toda a certeza do nosso coração, da tua presença aqui nessa noite. Pois a tua palavra diz, meu Pai, que onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no teu nome, o Senhor estaria presente. O Senhor estaria no meio delas, meu Pai. E nessa noite de quarta-feira, meu Pai, nessa campanha da cura dos enfermos, a oração dos milagres, das causas impossíveis, nós estamos aqui, meu Pai, reunidos pela fé. Ainda, Senhor, que fisicamente estejamos separados, estejamos distantes, meu Pai. Nós temos pessoas aqui de todas as partes do Brasil e até de fora do Brasil. Fisicamente nós estamos separados, meu Pai. Mas espiritualmente nós estamos de mãos dadas, formando essa campanha de oração, formando, meu Deus, essa corrente forte de oração, meu Pai. E nesse momento, meu Deus, eu apresento ao Senhor em oração a vida de cada pessoa que está orando comigo agora. A vida dessa senhora, desse senhor, desse jovem, das crianças. Essa pessoa, meu Pai, que ela não vem aqui para a sala de oração para passar um tempo. Ela não vem aqui, Senhor, buscando entretenimento, não, meu Pai. Mas ela vem porque precisa do Senhor.
porque precisa, meu Pai, da Tua palavra, da Tua presença, do Teu poder. Meu Deus, eu apresento em oração essa pessoa doente, meu Pai, enferma. Essa pessoa, Pai, que há muito tempo ela vem gastando, ela vem tratando, meu Pai, mas não tem saúde. Não tem saúde, meu Pai. Pelo contrário, a cada dia, meu Pai, mais problemas, mais dores no corpo, mais doenças, mais enfermidades, Senhor. Essa pessoa, meu Pai, que vem sofrendo e que pede oração agora pela sua casa, pelo seu lar, pela sua família, por conta, meu Pai, das brigas, do vício, meu Pai. Quantas famílias, meu Pai, sendo dilaceradas pelo alcoolismo, meu Pai. É o filho, é a filha, o marido, a esposa, que está, meu Pai, na bebida alcoólica, no vício, meu Pai, da droga, meu Pai, do crack, da maconha, da cocaína. Meu Deus, quantas famílias sendo destruídas, Pai, por conta do vício do jogo. Tudo, meu Pai, tudo que entra, todo dinheiro, meu Pai, vai tudo para o jogo. E de repente, meu Pai, esse familiar já está tirando até as coisas de dentro de casa para colocar no jogo. Oh, meu Pai, oh, meu Deus, visita essa casa, meu Deus. Visita essa família agora nessa oração, meu Pai. Visita com teu poder, com teu espírito, meu Senhor. E faz a obra, meu Pai. Faz um milagre. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus onipotente. O Senhor pode tudo, Pai. O Senhor é Deus de milagres, Deus de causas impossíveis. Meu Pai, não tem doença, não tem enfermidade, não tem problema, não tem demônio, não tem nada que seja maior do que o Senhor, meu Pai. Então, meu Deus, pela minha fé eu peço, toca, meu Deus, toca na vida dessa pessoa, meu Pai, toca na raiz do problema, como o Senhor tocou, meu Pai, na raiz da figueira, e a figueira secou totalmente, meu Pai. Oh, meu Deus, toca nesse problema de saúde, toca nesse problema de vício, toca, meu Pai, nesse problema financeiro, desemprego, miséria. Meu Pai, toca no emocional desta pessoa, esta pessoa, Pai, que está orando comigo, meu Deus, mas em crises de ansiedade, síndrome do pânico, meu Pai, em depressão. Essa pessoa, meu Pai, que traz dentro dela desespero, aflição, medo de tudo, meu Pai. Oh, meu Senhor, oh Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Deus criador do universo, move as tuas mãos, Pai. Move as tuas mãos, meu Deus, e toca na vida do teu povo. Move as tuas mãos, meu Pai, e abençoa o teu povo nessa noite. Atende, meu Deus, eu peço, Pai, eu suplico, atende, meu, cada pedido, cada oração, cada súplica, meu Deus, para que o teu nome seja glorificado, meu Pai. O Senhor não é glorificado na dor de ninguém. O Senhor não é glorificado, meu Pai, no sofrimento de ninguém. Mas o Senhor é glorificado na nossa vitória, Pai. Então dá vitória para o teu povo. Dá vitória para o teu povo, Espírito Santo. Que esses momentos, meu Pai, que nós iremos passar aqui orando, ouvindo a palavra, clamando, louvando ao Senhor, que o Senhor venha estar trabalhando, Pai, na vida de cada serva, de cada servo do Senhor. Está escrito, meu Pai, que o Senhor trabalha em favor dos que confiam em Ti. A nossa fé está no Senhor. A nossa confiança está no Senhor, Espírito Santo.
Então trabalha no nosso favor nessa noite. Faz aquilo, Pai, que não está no nosso alcance de fazer. Faz aquilo que nós não podemos fazer, Pai. Controla aquilo que nós não podemos controlar. Nós entregamos tudo, Pai, nas mãos do Senhor. Eu entrego, meu Deus, a vida de cada pessoa aqui nessa noite nas Tuas mãos. Oro, meu Deus, e peço, traz aquelas pessoas, Pai, que ainda não puderam conectar, que ainda não puderam entrar para a oração, aquelas que ainda estão no trânsito, estão na rua, ou que talvez está tendo dificuldade, meu Pai, para conectar. Traz elas nessa noite, Pai, e que todos sejam abençoados pelo Senhor, que todos sejam tocados pelo Senhor, meu Pai. Eu te peço isso, meu Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Aí na tua casa, abre o teu coração agora e louve o teu Deus. Louve a Ele. Deus, Ele habita no meio dos louvores. Louve a Deus agora. Tenho uma palavra pra você. Não desanime. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus, tudo que você pediu a Deus já está vindo. já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar. Você mal conseguia falar. Eu só ouvi o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui nessa noite, aleluia. Mas o Deus que me enviou aqui, Ele sabe de tudo. sabe de tudo. E Ele me mandou falar que vai. Ele me mandou falar que vai Mudar o seu rumo. mudar o seu rumo. Ele está enviando consolo para tua alma, aleluia. Ele está enviando consolo para sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto. Enxugue essas lágrimas no rosto E tenha calma. e tenha calma. Profetiza sobre a tua vida e declara: vai passar. Canta com fé. Vai passar. Eu sei que essa luta Eu sei que esta luta logo vai passar. tá doendo, mas não vai querer parar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você Não morrer. deixa a esperança em você morrer. Você precisa Você crer. precisa crer. Louve a Deus, canta com fé, povo de Deus. Vai chegar. Quando você louva, o Espírito Santo toma a tua vida, trabalha no teu coração. Quando você louva a Deus, Ele já começa a trabalhar no teu favor. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere. Só não se desespere. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor. Nós glorificamos, Pai, o teu santo nome, Senhor. Visita o teu povo, Mas o Pai. Deus que me enviou Trabalha na vida do teu povo, Senhor. Já vai curando, vai libertando, vai abençoando, vai consolando e confortando, Espírito Santo. Ele me mandou falar que vai Mudar o seu rumo. mudar o seu rumo. Ele está enviando consolo.
para sua alma. Enxugue essa lágrima do rosto. Enxugue essas lágrimas do rosto. E tenha calma. E tenha calma. Levante a tua mão direita e declara em nome de Jesus: vai passar. Pela mão de Deus tu vence essa batalha, em nome de Jesus. Você vence essa doença no teu corpo, na tua alma, na tua casa, nas tuas finanças. Aleluia. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança Não deixa a esperança em você morrer. em você morrer. Você só precisa crer no poder desse Deus. Precisa crer. Vai chegar. Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta. Você vai ter de volta o que Em você nome de perdeu. Jesus. Aleluia. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Com muita fé. Declara: vai passar. Vai passar. Em nome de Eu Jesus. sei que esta luta Pela mão de Deus tu vai ter vitória. Vai passar. Em nome de Jesus. Tá doendo, mas não vai querer. Oh, meu parar. Pai. Abençoa o teu povo. Não deixa a esperança. Ajuda o teu povo. Em você morrer. Aqueles que creem. Você precisa crer. Aqueles que clamam de todo o coração. Vai chegar A solução para solução tudo. pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Aí na sua casa, aí onde você está, levante as suas mãos para Deus. E do mais profundo do teu coração, ore assim comigo: meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu me entrego ao Senhor, Pai. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego, Senhor Jesus, meus problemas nas mãos do Senhor, porque o Senhor é Deus. O Senhor pode todas as coisas, e eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor já está trabalhando na minha vida, que o Senhor já está me abençoando. Por isso, desde já, eu te agradeço pela minha vitória nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê na bênção, diga que assim seja. Amém. Graças a Deus. Louvado, glorificado, bendito seja o nome de Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo agora. Ao nosso Deus toda a honra, toda a glória, toda a adoração e toda a exaltação em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Creia no teu coração. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele já está trabalhando aí na tua vida. Quando nós confiamos, e confiamos de coração no poder de Deus, na palavra de Deus, na promessa de Deus, Ele não nos abandona, Ele não nos desampara. Eu tenho certeza que já nessa primeira oração, o Espírito Santo está tocando aí na tua vida. Persevera aqui no culto, não deixa nada te atrapalhar. Fica até o final. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar para você nessa noite. E depois eu vou fazer uma oração muito forte pela tua vida.
para Deus curar o teu corpo, a tua alma, para Deus fazer o impossível, aquilo que você não pôde, aquilo que você não pode, aquilo que ninguém pôde fazer para você. Deus é Deus onipotente. Ele pode todas as coisas. Eu tenho certeza que Ele vai te abençoar. Ou melhor, Ele já está te abençoando nessa noite em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa, abra sua Bíblia, por favor. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, Epístola, Carta de Paulo à Igreja de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Apenas um versículo. Tá todo mundo me ouvindo bem, gente? Tá chegando bem o som aí para vocês? Tá bem aí, vó? Dona Isabel, tá ouvindo bem? Dona Maria, tá me ouvindo bem aí? Dona Maria José? Tá dando para ouvir bem? Amém. Glória a Deus. Romanos capítulo 10, somente o versículo 9. Se você não tem uma Bíblia, eu vou compartilhar a minha tela com você. Romanos capítulo 10, versículo 9. Deixa eu colocar aqui na tela para você. Romanos 10, 9. O apóstolo Paulo disse assim: se, ou seja, é uma condição, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Presta atenção nessa palavra. É um único versículo, mas é muito profundo, é muito forte. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, ou seja, que o nosso Deus está vivo. Que o nosso Senhor não é de pau, não é de pedra, não é de papel, não é de gesso. Ele está vivo, ele ressuscitou. O Espírito Santo, através de Paulo, vai dizer assim: serás salvo. Quando a palavra fala serás salvo, não está se referindo somente à eternidade. Sim, principalmente à eternidade. Mas a obra de salvação, a obra de redenção, ela começa aqui nesse plano. Ela começa aqui nesse mundo. Quando a fé, quando a certeza, ela está dentro do teu coração. Escuta isso que eu vou te falar. Quando a fé, e quando eu falo da fé, eu estou falando da confiança na palavra de Deus. Porque confiar em Deus não é confiar na sorte. Não é confiar no nada, é confiar na sua palavra. Por exemplo, é a promessa da palavra de Deus curar das enfermidades.
Ele disse: eu sou o Senhor que te cura. Eu sou o Senhor que te sara. A palavra vai dizer assim: certamente Ele tomou sobre si todas as nossas dores e doenças e enfermidades. O castigo que nos traz a paz foi sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Promessa de cura, promessa de saúde. A fé é você colocar confiança na promessa que Deus fez. A promessa da saúde, a promessa de restaurar a sua família, a promessa de abençoar o teu trabalho, a promessa que você vai ter saúde na tua alma. Tem muitas pessoas que elas estão enfermas no corpo, mas a grande maioria está enfermo na alma. É a promessa de Deus curar o teu corpo, curar a tua alma, abençoar a tua casa, prosperar a tua família, abençoar a tua vida. Agora, eu tomo posse dessa bênção para a minha vida quando a minha fé, quando a minha confiança está dentro do meu coração. Tem muitas pessoas que a confiança ela está só do lado de fora, mas não está dentro dela. É aquela pessoa que ela é guiada por aquilo que ela está vendo no entorno dela. Por exemplo, se ela está vendo que as coisas estão dando certo, então ela tem fé que vai vencer. Mas se ela está vendo que as coisas não estão andando como ela gostaria, ela não tem certeza que ela vai vencer. Por quê? Porque a fé não está dentro dela. A fé está do lado de fora. Isso é uma fé natural. Por exemplo, quando amanhece o dia aí na tua casa e você olha para o céu e o céu está limpinho, está azulzinho. Você diz, hoje vai chover? Não, você não fala isso. Porque você não está vendo nada que indique que vai vir o quê? Chuva. Isso é uma fé natural. Quando você olha para o céu e você vê aquelas nuvens carregadas, aquelas nuvens pesadas, aquelas nuvens negras, na mesma hora você fala o quê? Ih, vai chover. Isso é a fé natural. Eu estou sendo guiado por aquilo que os meus olhos estão vendo. E muitas pessoas, em se tratando da sua vida, a fé que elas trazem consigo é exatamente essa. Ela é movida por aquilo que ela está vendo. Se ela está vendo que a coisa está melhorando, eu vou vencer. Se ela está vendo que a coisa não está andando como ela gostaria que fosse, ela fica desanimada, ela fica desesperada. Essa não é a fé da palavra de Deus. Por isso que Paulo disse, se com a tua boca você confessar, mas se você crê dentro do teu coração que o teu Deus está vivo, que ele ressuscitou, então você vai ser salvo. Ou seja, quando eu creio de todo o meu coração, e quando a Bíblia fala, gente, crer de todo o coração, o que significa crer de todo o teu coração? Quando a Bíblia fala do coração, não está falando desse órgão que bombeia sangue para o nosso corpo, não. O coração é o centro dos nossos pensamentos. Então, quando fala crer de todo o coração, aqui nos meus pensamentos eu tenho certeza. O coração é o centro dos nossos sentimentos. Ou seja, o seu sentimento é sentimento de fé. Nosso coração é o centro das nossas ações. Quando a Bíblia fala
crer de todo o coração, ou seja, o meu pensamento, as minhas emoções e as minhas ações são ações de fé. Mas como é que isso é possível? Bispo, como é que é possível ter essa fé? Se envolvendo com as coisas de Deus. Você vê, por exemplo, eu estava falando no domingo sobre a importância de você se encher das coisas de Deus. Tem um ditado que diz que você é aquilo que você come. Você é aquilo que você come. Isso falando do corpo. Agora falando da vida espiritual. Eu quero vencer as minhas lutas. Bispo, eu estou com uma luta danada, uma luta tremenda. Mas eu não procuro me alimentar das coisas de Deus. Eu quero vencer os meus problemas, mas eu me alimento só das coisas desse mundo. E, gente, esse mundo só traz coisa tóxica. Você quer ver uma coisa? Você liga lá a televisão, começa a ver a televisão. O que você vê de bom na televisão? Não tem nada. Aí eu vou ver a novela. Você está se alimentando. Ali na novela é mentira, é pornografia, é traição, é falsidade, é hipocrisia. Você quer vencer se alimentando disso. Ah, não, eu vou ver. Sabe o que eu vou ver? Eu vou ver o programa policial. Morreu fulano, morreu Beltrano, vai acontecer isso, desgraça, 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 desgraça. Gente, como é que eu vou ter fé para vencer a minha luta se eu estou me alimentando só do que não presta? Minha avó já dizia assim, dona Isabel, mente vazia é oficina de Satanás. O problema é que não é a mente vazia, é que está enchendo a mente só do que não presta. A fé que você precisa para você vencer a tua luta, vai vir da palavra de Deus, gente. Se você se envolver com as coisas de Deus, o teu pensamento vai ser de fé. Ah, bispo, só está vindo coisa ruim na minha cabeça. Se você se envolver com as coisas de Deus, o próprio Espírito Santo vai se encarregar de colocar pensamentos. A palavra de Deus vai dizer assim, que eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ou seja, eu tenho que alimentar dentro de mim, não é aquilo que me desespera, não é aquilo que me angustia, não é aquilo que me traz medo, que me traz desespero, mas aquilo que me traz esperança. E aonde eu encontro isso, vó Lisinete? Na palavra de Deus, nas coisas de Deus. Gente, vai vencer a batalha aquele que tiver mais alimentado ou mais fortalecido. Se você procura se envolver com as coisas de Deus, você pode estar fraca hoje. Você pode estar fraco hoje. Mas se você se envolver com as coisas de Deus, você vai se fortalecer. E com essa força que vem do alto, não tem nada que você não vai vencer. Eu não estou dizendo que você não vai ter problema, não. O problema vem para todo mundo. Eu estou dizendo que se você se fortalecer com as coisas de Deus, você vai vencer a sua luta. Mas se você está passando um monte de luta, mas você não quer se envolver com as coisas de Deus, você quer se alimentar só do que te traz medo, do que te traz dúvida, do que te traz desespero, como é que você vai vencer? Eu já falei aqui numa ocasião de uma história, vou repetir aqui. Tem uma história que, numa cidade lá do interior de Minas Gerais, uma cidadezinha pequena, todo sábado, vó, na praça da cidade, tinha rinha de cachorro. Já vi rinha de galo, mas essa era rinha de cachorro, briga de cachorro. E as pessoas apostavam, isso é uma história. Tinha um cachorro preto e um cachorro branco.
Quando chegava no sábado, todo mundo apostava no cachorro preto. Aí ganhava o cachorro branco. Aí quando ia na semana seguinte, todo mundo dizia, opa, vamos apostar hoje no cachorro vencedor da semana passada, o cachorro preto. Aí todo mundo botava o dinheiro no cachorro preto. Aí ganhava o cachorro branco. E na outra semana, e assim a história se repetia, ninguém nunca ganhava nada. Quando apostava no um, ganhava o outro. Quando apostava no outro, ganhava um. Aí um dia um homem cansado de perder, ele foi falar com o dono do cachorro. Foi reclamar com o dono. Pô, o que está acontecendo? Eu aposto no preto, o branco ganha. Eu aposto no branco, ganha o preto. Qual que é o segredo? Aí o dono do cachorro disse assim, ó, o segredo é o seguinte. Quando eu quero que o cachorro preto ganhe, eu alimento ele bem a semana inteira e o outro não come nada. O outro fica fraco. Aí o outro perde. Aí quando eu quero que o branco ganhe, eu alimento bem o branco e o preto fica sem comer nada. Moral da história. Vai vencer quem tiver fortalecido. Se você quer vencer a tua luta, não importa qual é a tua luta, Deus é Deus, Ele é Senhor dos exércitos, Ele nunca perdeu luta, Ele nunca perdeu batalha. Se você quer vencer a tua luta, se envolva com as coisas de Deus. Se você se envolver com as coisas de Deus, a sua fé não vai ser aqui de fora. Ah, eu estou vendo que a coisa está boa, eu creio. Ah, a coisa está difícil, eu estou desanimado. Não, a tua fé vai vir do alto. A tua fé vai estar dentro de você. E quando a fé está dentro do teu coração, nada tira a tua bênção. O diabo vai se levantar, vai ter luta, vai ter batalha, você vai chorar, você vai sentir, mas a certeza está dentro do teu coração. E se a certeza está dentro do teu coração, se a confiança em Deus, na palavra de Deus, estiver dentro do teu coração, você vai enfrentar tudo e o final vai ser de vitória. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, mas principalmente você crê dentro de você que o teu Redentor vive, que o teu Deus está vivo, que o teu Deus é onipotente, que não tem problema que ele não tenha solução. Se essa certeza tiver dentro do teu coração, serás salvo. Repito, essa salvação não é só lá para a eternidade, não. Começa aqui, ó. Deus te curando, você vencendo as enfermidades pela mão de Deus. Deus abençoando a tua casa, a tua família, pela mão de Deus, tendo libertação para a tua casa, para a tua família. Deus salvando você dessa aflição de alma que você tem vivido. Deus abrindo as portas para você, portas que ninguém conseguiu abrir, pela mão de Deus vai abrir. Mas essa vitória, ela começa dentro do teu coração. Aqui no teu pensamento. Tenho certeza da minha vitória. Você sabe que quando você está passando luta, aonde mais o inimigo ataca é aqui, ó. Sim ou não? Você está passando a luta, só vem pensamento bom, é ou não é? Só pensa coisa boa. Não, só vem pensamento ruim, ó. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, vai acontecer aquilo outro, você vai perder isso, não vai dar certo isso. É um bombardeio. Como é que tu vence isso? Com as coisas de Deus. Ouvindo a palavra, ouvindo louvor, orando, se fortalecendo com as coisas de Deus. Vai vencer aquele que tiver fortalecido. Você quer vencer a tua luta? Você quer vencer a tua batalha? Se fortalece com Deus. Se apega com Deus, leva a sério as coisas de Deus. Não adianta você querer vencer batalha, mas você não quer se envolver com as coisas de Deus. Você não vai vencer nada. Eu estou sendo franco, eu estou sendo honesto com você.
Se eu chegar aqui e disser para você, ó, tu não precisa se envolver com as coisas de Deus, você não precisa se apegar com Deus, porque tu vai vencer tudo, eu vou estar mentindo para você. Sabe qual é o problema, gente? O problema é que às vezes a pessoa gosta de ouvir mentira. Hã? Ela gosta de ouvir mentira, ela quer ouvir uma coisa que vai agradar ela. Puxa vida, ele falou tudo que eu queria ouvir. Quem fala tudo que você quer ouvir não quer o teu bem. Você pode ter certeza. Experimenta andar com uma pessoa que só fala coisa para te agradar. É cilada. Ela não quer o teu bem. Aquela pessoa que só fala, é o famoso o quê? Puxa-saco. Só fala o que tu quer ouvir. Só fala o que te agrada. Não quer o teu bem. Porque quem quer o teu bem fala a verdade para você. E eu estou falando para você. Não a minha verdade. Porque a minha verdade não muda a tua vida, mas a verdade da palavra do meu Deus. Se você confiar de todo o teu coração, está escrito aqui, você vai ser salvo. Se você confiar de todo o teu coração, essa luta grande de hoje, escuta isso, igreja, essa luta grande de hoje vai ser um testemunho tremendo amanhã para a glória de Deus. Mas essa fé não pode estar somente na tua boca. Ela tem que estar no teu coração, na tua mente, sentimentos de fé e ações de fé. Aí não tem diabo, não tem Satanás, não tem inimigo que vai roubar a tua bênção. Ele até vai tentar, mas está dentro de você. Dentro de você, você é vencedor. Dentro de você, você é vencedora. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e dentro do teu coração você crê que Deus o ressuscitou. Jó disse assim, eu sei que o meu Redentor vive e que ele vai se levantar no meu favor. E se levantou. Certeza no coração. Se envolve com as coisas de Deus, gente. Por isso que todo culto que eu tenho que entregar para você a palavra, porque culto sem palavra não é culto. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Deus me manda dizer para você nessa noite, se você confiar nele de todo o teu coração, você vai vencer essa luta. Se você confiar nele de todo o teu coração, essa luta de hoje vai ser um testemunho glorioso de amanhã. Se você crer, toma posse dessa palavra. Toma posse aí no teu coração. A minha luta de hoje vai ser um grande testemunho amanhã. Nada e ninguém vai tirar a minha bênção. Nada e ninguém vai tirar a minha vitória. Amém? Glória a Deus. Você entendeu a palavra? Quem entendeu, gente? Quem entendeu a palavra dessa noite? A minha fé, a minha confiança, ela tem que ser principalmente dentro do meu coração. Amém? Glória a Deus. Eu quero fazer a oração agora. Eu quero orar em nome de Jesus, forte pela tua vida. Eu quero orar pela tua saúde. Amém, Carla. Carla dos Anjos, vai nessa fé, Carla. Tua luta de hoje. Ô bispo, a minha luta está muito grande. Luta grande, a vitória vai ser infinitamente maior. Luta pequena. Ah, bispo, a minha luta está pequenininha. Então não espera vitória grande, não. Você vê como é que o ser humano é complicado, né? A gente quer uma vitória grande, mas não quer uma luta grande. A luta está grande, você está apegado com Deus, você está confiando nele, a vitória vai ser infinitamente maior. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Quem tem o óleo aí, quem tem o azeite, pega aí, por favor. Eu vou consagrar agora o óleo, o azeite. Eu vou, em nome de Jesus, eu vou fazer a unção, eu vou ungir o alto da tua cabeça. Deus vai colocar a mão aí na tua vida.
Deus vai colocar a mão aí na tua vida nessa noite, em nome de Jesus. E eu vou ungir as tuas mãos. Quando eu ungir as tuas mãos, perdão, quando eu ungir as tuas mãos, na hora da oração você vai colocar as mãos no local da dor, local da enfermidade. Ô bispo, a minha dor é na cabeça, é na perna. Você vai colocar as mãos. Ô bispo, a minha dor é na alma. Tu vai colocar a mão no teu coração. O poder de Deus vai entrar aí na tua vida. Eu creio. Eu não sei se você crê. Eu creio, eu tenho certeza. O poder de Deus vai tocar aí na tua vida. Amém? Glória a Deus. Apresenta para Deus aí o óleo, quem tem o óleo, o azeite. Deixa eu consagrar, deixa eu abençoar. Meu Deus, meu Pai e meu Rei. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu apresento, meu Pai, o óleo. Eu apresento o azeite que o teu povo levanta na oração em casa. Pai, o Senhor disse que tudo que eu pedi na oração, crendo, eu vou receber. Crendo, eu vou alcançar. Meu Deus, eu peço em o nome de Jesus. Consagra esse óleo, Pai. Consagra esse azeite, meu Deus. Que não seja mais um simples óleo. Que não seja mais um simples azeite. Mas quando pela fé eu ungir, meu Pai, o alto da cabeça dessa pessoa, seja o poder do Senhor. Seja o poder do Senhor, meu Pai. Seja a mão do Senhor tocando na vida dessa mulher. Tocando na vida desse homem, meu Pai. E operando sobrenatural. E operando milagre. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus, e quem crê, diga amém. Amém? Em nome de Jesus Cristo, pela fé, eu unjo agora o alto da tua cabeça com a unção de cura, de milagres e de causas impossíveis. Se você tem o óleo, o azeite, unge o alto da tua cabeça agora, em nome de Jesus. A mão de Deus toca a tua vida agora. Creia. A mão de Deus toca a tua vida em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu unjo agora as tuas mãos. Com a unção de cura, de milagres e de causas impossíveis. Coloca o óleo na tua mão, coloca o azeite na tua mão. Passa as mãos assim uma na outra, em nome de Jesus. Se você tem a foto do familiar, você que está fazendo a campanha pelo familiar, unge aí a foto agora, por favor. Unge aí a peça de roupa, Bispo Marcos. Eu tenho aqui a peça de roupa do meu familiar, unge a peça de roupa. Quem tem aí a garrafa com água do propósito de Naamã, abre aí a garrafa com água. Você vai colocar um pouquinho desse óleo. Um pouquinho do azeite. Uma gotinha só. Coloca aí dentro da garrafa com água. Fecha a garrafa. Agita aí no nome de Jesus. Deixa aí do lado que nós vamos consagrar na oração. Em nome de Jesus. Amém? No nome do Senhor Jesus. Eu vou pedir para você agora, você que tem uma dor, uma enfermidade, coloque as tuas mãos abençoadas aí, no local da dor, da enfermidade. Ô bispo, eu estou fazendo propósito também pela minha família. Coloca uma das mãos no local da dor, da enfermidade. A outra mão você coloca na foto. Você coloca na peça de roupa e deixa aí. Porque a mão de Deus vai tocar na tua vida, no teu corpo e na tua alma.
A mão de Deus vai tocar nesse familiar que está aí nessa peça de roupa, representado por essa peça de roupa. A mão de Deus vai tocar no familiar dessa fotografia. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu estendo agora a minha mão e pela minha fé, Senhor, eu coloco a minha mão no alto da cabeça dessa mulher. Eu coloco a minha mão no alto da cabeça desse homem. O Senhor disse: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Pai, em nome de Jesus, pela minha fé, que da minha mão saia agora o teu poder, meu Pai. Que da minha mão, Senhor, saia o fogo do Espírito Santo agora. E entra, Senhor, do alto da cabeça até os pés. Entra, meu Deus, agora nos pensamentos, no emocional desta pessoa. Meu Deus, entra agora no sangue, na carne, na pele, nos ossos, nos órgãos desta pessoa. Meu Deus, entra o teu poder agora, Pai, do alto da cabeça até os pés. E todo mal, toda dor, toda doença, toda enfermidade, comece a sair agora em nome de Jesus. Pela minha fé, no poder que há no nome de Jesus, eu ordeno toda dor no corpo desta pessoa, toda enfermidade no corpo dela, vai saindo agora. Vai saindo agora, meu Deus e meu Pai. Vai passando agora com o teu poder, Senhor. Vai passando em forma de fogo agora, meu Pai. Vai tocando agora, Espírito Santo, na raiz desta dor, na raiz desta doença, na raiz desta enfermidade. A tua palavra diz, meu Pai, que o Senhor tocou no leproso. O Senhor tocou no leproso, meu Pai, e a lepra desapareceu. O Senhor tocou no leproso, meu Pai, e pelo poder do Senhor, pelo toque do Senhor, ele foi limpo, ele foi purificado. Então toca, meu Deus, toca agora, meu Pai, no local dessa dor, toca agora no local dessa doença, toca agora no local dessa enfermidade, meu Pai. Essa pessoa que traz uma enfermidade, meu Pai, na coluna, uma dor de coluna, meu Pai, um problema, meu Pai, um desvio de coluna, um problema no nervo ciático. Essa pessoa que está orando agora, meu Pai, ela há muito tempo, ela está travada, meu Deus, toca na coluna dela, Pai, e destrava. Toca com teu poder agora, meu Pai. Toca com teu poder agora, meu Deus, na raiz desse caroço. Toca nesse câncer, nesse tumor, meu Pai. Porque, meu Deus, diante do teu poder o milagre acontece. Diante do teu poder o impossível se torna possível. Então, meu Pai, eu peço que dessa unção, meu Pai, dessas mãos ungidas, da minha mão estendida, saia o teu poder agora. Sai o fogo do Senhor agora, sai o fogo do Espírito Santo agora, e todo mal, meu Pai, todo mal alojado nesse corpo, toda doença, toda dor, toda enfermidade, espírito de doença, espírito de enfermidade, que está no corpo dessa mulher, que está no corpo desse homem, eu te repreendo, eu te repreendo, eu te repreendo, eu te repreendo, eu te mando, vai saindo agora pela minha fé, meu Deus, vai tocando, Senhor, vai tocando agora na cabeça dessa pessoa, essa pessoa que tem uma enfermidade na cabeça, nas vistas, nos ouvidos, no crânio, no cérebro, meu Deus, vai tocando agora, meu Pai, em todo o sistema respiratório dessa pessoa, essa pessoa que tem problema, meu Pai, para respirar, ela sofre de asma, de bronquite, meu Pai, ela tem um problema pulmonar, uma pneumonia, mas o Senhor é o Deus que nos cura, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é aquele que lá na cruz do Calvário já levou, meu Pai, essa dor, esse problema respiratório, já levou essa infecção urinária, já levou esse
câncer, já levou, meu Pai, essa paralisia, já levou, meu Deus, esse problema circulatório. Então, meu Deus, eu não aceito esse mal no corpo desta pessoa, eu não aceito esse mal, meu Pai, na alma desta pessoa. Meu Deus, entra com teu poder na alma dessa pessoa, e toda depressão, meu Pai, toda crise de ansiedade, toda síndrome do pânico, toda aflição, todo desespero, todo espírito maligno que está por trás, que está no emocional desta pessoa, eu te repreendo, eu te ordeno, saia do emocional, saia do coração, saia da alma, saia dos pensamentos. Você que coloca pensamento negativo, pensamento derrotista, pensamento de morte, pensamento suicida, eu te repreendo, força maligna, eu te repreendo, espírito imundo, e te ordeno, bate em retirada. Bate em retirada, sai do corpo, sai da alma, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, entra com poder, meu Pai, entra com teu poder aí nessa casa, entra com teu poder nessa família, entra, meu Pai, agora na vida desse familiar representado nessa foto, nessa peça de roupa. Meu Deus, entra com o fogo do Senhor agora, e o mal que está no corpo dele, o mal que está no corpo dela, vai saindo, vai batendo em retirada pela minha fé. Meu Deus, entra no trabalho dessa pessoa, entra nos caminhos dela, entra nos projetos dela, e todo espírito de amarra, todo espírito de trava, todo espírito de bloqueio, todo espírito maligno de derrota, de porta fechada, de caminho fechado, eu te repreendo agora e ordeno, saia do corpo, saia da alma, saia da vida dessa pessoa agora, em nome de Jesus Cristo. Olha assim comigo, meu Deus, ora com fé, gente, meu Deus, passa agora com o teu poder do alto da minha cabeça até os meus pés. Diga comigo, meu Deus, passa no meu corpo, passa no meu emocional, passa com teu poder na minha casa, na minha família, passa com teu poder nos meus caminhos, e todo mal, pela minha fé, diga saia, todo mal saia, toda dor, toda doença, toda enfermidade, toda ansiedade, toda depressão, todo desespero, eu lanço fora agora pela fé, pela minha fé, no poder que há no nome de Jesus Cristo. Todo mal sai do corpo dessa pessoa, sai da casa dela, na vida dela, vai embora agora, levando dor no corpo, levando dor na alma, levando desespero, levando aflição, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, saia. Eu tiro as mãos do alto da cabeça dessa pessoa e eu arranco pela fé esse mal. Em nome de Jesus, sai! 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 Saia! Em nome de Jesus. Diga, não volte mais. Fala com fé, não volte nunca mais. Nunca mais. Em nome de Jesus. O restinho do mal aí no teu corpo, o peso, o arrepio, o mal-estar, o restinho que ficou escondido, vai embora agora. Em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, não volte mais. Meu Deus, em nome de Jesus, todo mal foi repreendido. Todo mal foi arrancado. Toda dor, toda doença foi repreendida. Espírito de enfermidade, espírito de doença repreendido. Pai, para abençoar, o Senhor me levantou. Para abençoar, o Senhor me ungiu.
Eu estendo a minha mão outra vez. E como servo do Senhor, como profeta do altar, eu declaro sobre a vida desta pessoa, em nome de Jesus, seja curada, seja curado, seja livre de toda dor aí agora. Seja livre desse caroço, seja livre dessa doença, seja livre dessa enfermidade, seja livre de todo mal no teu corpo e na tua alma. Recebe saúde agora. Recebe saúde agora. Recebe a cura divina no teu corpo e na tua alma. Eu profetizo em nome de Jesus. Recebe a bênção para a tua casa. Libertação, restauração, transformação. Em nome de Jesus, recebe a bênção para a tua casa. Recebe a bênção para o teu emocional. Essa depressão vai embora, essa angústia vai embora, esse pensamento suicida vai para o inferno. A paz de Cristo entra no teu coração. Sinta a luz de Deus brilhar no teu coração. A luz do meu Deus brilha no teu coração. A luz da vida, a luz de paz. A força de Deus entra agora. Em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo a tua vida. Se você crê, recebe em nome de Jesus. Se você crê, toma posse da tua bênção em nome de Jesus. Louvado, glorificado, magnificado seja o teu nome, Senhor. Eu não peço mais, Senhor. Eu agradeço ao Senhor, Pai. Eu sei que nós não merecemos nada, Senhor. Somos falhos, cheios de erros, Senhor, de iniquidade, vaso de barro. Mas o Senhor, meu Pai, na sua infinita graça e misericórdia, o Senhor ouve a nossa oração. O Senhor atende a nossa oração. O Senhor responde a nossa oração. Eu agradeço ao Senhor, Pai. Porque pela fé, meu Pai, teve cura nessa noite. Teve restauração, teve libertação. Teve o agir do Senhor. Obrigado, meu Pai. Obrigado pelas tuas bênçãos. Se você crê aí na tua casa, agradece a Deus. Se você crê que Ele ouviu a tua oração, que Ele tocou a tua vida, que Ele te visitou nessa noite, agradece a Ele, não peça mais. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, meu Pai. Nós te exaltamos, Senhor. Nós bendizemos ao teu santo nome. Nós agradecemos, meu Pai, pela bênção. Nós agradecemos pela vitória. No nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado, glorificado, bendito seja o teu santo nome. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes perceber quem sou. Pode ver se há em mim. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. um verdadeiro adorador. A minha oferta. Minha oferta Ofereço a ti, meu Deus. ofereço a ti, Deus.
para reconhecer que nada tenho, e nada tenho. Tudo é teu. Canta aí na tua casa, adora na tua casa, Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. declara a vitória vem, A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Abra o teu coração e canta para Deus. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, E ainda que eu não mereça, permaneces assim. fiel, Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes perceber quem sou. Podes enciar em mim. Um verdadeiro adorador. Verdadeiro adorador. A minha oferta. A oferta Oferece a tua vida para Ele, ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, pra reconhecer que nada tenho. tudo é teu. Aleluia. Quero te adorar, Ainda que a figueira não. floresça. Quero me alegrar, Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. declara a vitória vem, A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. tu és fiel, Senhor, louva, povo de Deus. Fiel, Senhor, Eu sei que tu és fiel, Senhor. tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, E ainda que eu não mereça, permaneces assim. fiel, Senhor, Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. Fiel, Senhor, meu Deus, Glorificado seja o teu santo nome. Louvado seja o Senhor para sempre, Pai. fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Diga amém, graças a Deus, louvado, glorificado, magnificado, bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Olha para mim. Olha para mim aqui, por favor. Em o nome de Jesus Cristo, a bênção de Deus está com você. Creia no teu coração. Eu abençoo a tua vida nessa noite.
Eu abençoo a tua vida nessa noite. Se você crê, recebe. E creia dentro do teu coração. E creia dentro do teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus tocou aí na tua vida. Que Deus tocou na tua saúde. Que muitas pessoas foram curadas no corpo e na alma nessa noite. Que o mal foi repreendido no nome de Jesus. Agora, seja perseverante nas coisas de Deus. E procura alimentar a tua fé, alimentar o teu espírito com aquilo que te coloca para cima, não com aquilo que te derruba. Quero trazer a memória, quero ter aqui comigo aquilo que me dá esperança. Esperança de dias melhores, esperança de vitória, esperança que eu me levanto, esperança que eu vou dar a volta por cima. Isso você só tem nas coisas de Deus. Amém? Por isso, Deus tem abençoado com esse trabalho da igreja chegando aí na tua casa. Você não precisa ir para a rua, para lugar nenhum. Você tem a igreja na tua casa. E pior que tem gente que ainda assim não participa, né? Aí, o que Deus pode fazer? Deus não pode fazer nada. Gente, Deus, Ele não vai fazer nada que você não creia. E quando a pessoa crê, ela faz a parte dela. Às vezes eu vejo com tanta tristeza pessoas que elas não querem Deus. Por isso ela está sempre dando desculpa. Ah, não posso por isso, não posso por aquilo. Ok. Deus está dando a oportunidade. Você buscar a Deus, você não está fazendo favor para mim. Nenhum. É a tua vida. É a tua vida. Isaías 55 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Você está tendo oportunidade. A igreja chegando aí na tua casa. Você está sentadinho no sofá, perninha cruzada. Tô vendo o pessoal comendo bolacha aqui. Nem oferece, né? Meu Deus. Tá bom, obrigado, Ana. Tô vendo o pessoal jantando aí. Mas é a igreja chegando na tua casa. Gente, aproveita essa oportunidade. É para abençoar a tua vida. E o mais importante, salvação para a tua alma. Amém? Glória a Deus. Já vou fazer a oração final e já vou terminar o culto para você descansar. Deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês, gente. Deixa eu falar uma coisa. Eu gostaria que você prestasse muita atenção. Nós estamos fazendo a mudança do grupo do WhatsApp para o canal do WhatsApp. E essa mudança, gente, por mim eu não faria. Mas eu estou fazendo para o bem de vocês, para a segurança de vocês. E tem gente que parece que eu estou falando grego, rapaz. O canal do WhatsApp, gente, é segurança para você. É privacidade para você. Nós já tivemos vários casos de pessoas que o WhatsApp dela foi clonado. A pessoa entrou lá, mandou mensagem para ela e ela, de repente, no momento de distração, respondeu: o bispo Marco pediu isso, isso, isso. Ah, foi o bispo. Eu não ligo para ninguém, gente. Eu não mando, eu respondo as mensagens, mas eu não ligo para ninguém. Muito menos para pedir qualquer coisa. O canal do WhatsApp é privacidade, é segurança para você.
Várias pessoas tiveram problemas sérios por conta do número dela estar exposto. Lá no canal do WhatsApp, não aparece o teu número. É seguro. Lá no canal do WhatsApp, eu consigo interagir até melhor com você. Lá tem o livro de oração, tem o livro da oração do meio-dia, que você pode botar lá o teu pedido. Eu estou orando no meio-dia, estou orando à noite. Então, gente, segue a orientação. É para o teu bem. Não é difícil, não. Não é difícil, não. Eu vou colocar aqui, hoje eu gravei um outro vídeo de 1 minuto. Eu quero que você assista, mas que depois você faça exatamente esse processo. Deixa eu colocar aqui para você. Você vê como é que não é difícil. Não é difícil. Eu vou colocar o link para você. Vou colocar o link. O pessoal que está aqui na vídeo, o link do canal do WhatsApp já está aqui no chat aqui. É só você ir aí, depois que eu passar o vídeo. Deixa eu colocar o link do canal. Deixa eu copiar aqui e colocar para o pessoal que está no YouTube. Espera aí. Deixa eu copiar aqui. Ó, você que está pelo YouTube, vou colocar aqui para você o link do canal do WhatsApp. Mas não toca ainda não. Deixa ver o vídeo primeiro que eu vou te mostrar aqui. Ó, você vai tocar no link. Quando você tocar no link, vai abrir essa tela aqui. Aí no teu próprio WhatsApp. Ó, você tocou no link. Cadê a tela, meu Deus do céu? Vamos lá, meu filho. Vai para aqui. Pronto. Você tocou no link. Eu estou colocando o link lá no grupo. Hein, dona Isabel? Se ela tocou no link, já vai abrir essa tela aqui. Botãozinho aqui, seguir canal. Aí você vai tocar aqui e você vai entrar para o canal. Vamos ver o vídeo aqui e depois você faça isso. Presta atenção aí. Pessoal, quando vocês tocarem no link, vocês vão entrar nessa parte aqui. Aí você vai aqui, onde está escrito aqui, seguir canal. Você vai tocar aqui. Pronto, você entrou no canal. Já está dentro do canal. Você vai canal. aqui em cima, tá vendo aqui o sininho? Você vai tocar nesse sininho para tirar o risquinho. Pronto, você já está dentro do canal e aqui você vai receber a oração da manhã, a oração do meio-dia, a oração da noite, os links do culto, para que você possa estar em comunhão com Deus, para que você possa estar buscando a Deus de todo o coração. Agora eu vou mostrar para você aonde você acha o canal. É difícil, gente? Não, você tocou no link, vai abrir aquela parte seguir canal. Você toca seguir canal, já está dentro do canal. Você só vai no sininho para você saber quando eu colocar a oração. Ah, bispo, eu já estou no canal, mas agora eu não consigo achar. Então eu vou ensinar para você achar. É fácil. Vó, é facinho. Olha aí, vó. Olha aí que aprende agora. Olha aí, ó. Ó. Do Bispo Marcos Rosa. O canal, gente, não aparece aqui nas conversas, entendeu? Para você ir no canal, você tem que ir aqui onde está os status. Você vai tocar aqui na parte dos status, você vê que em cima tá os status. Embaixo tá o canal. Aí já tá aqui o canal do Bispo Marcos Rosa. Você toca, pronto. Você já tá dentro do canal. Todas as vezes que eu colocar a oração, vai chegar um aviso para você. Aí você vai lá nos status, no canal, e você faz a oração junto comigo, tá bom? Agora, vem pro canal. É difícil, gente? É bicho de 7 cabeças? Não, é simples. Ah, bispo, eu não entendi, não. Me pede que eu te mando esse vídeo lá para tu ver umas 50 vezes, aí tu pega. Mas tocou no link. Vai lá. Seguir canal. Tocou no seguir canal, você já está dentro do canal. Dentro do canal, pronto, você tocou no link, você cai aqui, seguir canal. Tocou no seguir canal, ó, você já vai estar dentro, aí você vai lá no sininho, tira o risquinho do sininho, pronto. Bispo, já estou lá no canal, só que agora eu não consigo achar. Aí você vai aí no teu Zap, você vai no teu Zap, aonde tem os status do teu Zap, você toca lá nos status, pronto. Você tocou nos status,
Lá nos status está o canal, ó. O status está em cima, o canal está aqui. Você toca aqui, pronto, você já vai estar dentro do canal de oração. Repito, segurança para vocês, gente. Por mim, eu ficaria lá nos grupos. Mas, puxa vida, é muito duro ver gente, filho do diabo, se aproveitando da inocência de muitas pessoas. E dando golpe mesmo. Lá no canal não tem esse problema. Então, você que está aqui na vídeo, aqui no comentário, aqui no chat tem o link. Você pode tocar e já faça isso. Você que está pelo YouTube, aí no YouTube está o link do canal, em nome de Jesus. Amém? Ô Sarita, em nome do Senhor Jesus, eu estendo a minha mão para você aí agora, e esse espírito maligno que está aí no teu corpo, Sarita, eu repreendo agora. Espírito maligno de mal-estar, de vômito, vai para o inferno agora. Em nome de Jesus, sim. E não volte mais. Fique livre, Sarita, a partir de agora. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Entendeu sim ou não, gente? Qual que é a dúvida? Bispo, eu preciso ver o vídeo. Eu mando para você o vídeo, mas eu vou colocar lá no grupo de novo para você ver. Mas faça isso, gente. Faça. Jesus foi o que a gente tem que vigiar e orar. A gente não pode estar dando mole pro Satanás, não. Então, se Deus está dando essa ferramenta, que é segurança, e ali, bispo, e quando eu quiser falar com você, tem lá o meu zap, tem o zap da pastora, você toca lá e pronto. Pronto. Já tá. Já mandei o link do canal. Tá aí no YouTube, gente. Tá aí, ó. Link do canal WhatsApp. Tá aí no YouTube. Tá bom? Glória a Deus. Vou fazer a oração agora pela tua vida financeira. Termino o culto. E você vai descansar abençoado, abençoado em nome de Jesus. Amém? Quero orar pelo teu trabalho, quero orar pela vida financeira, quero fazer oração por você que está aqui e é um dizimista, um ofertante dessa obra. E quero orar por você que nessa noite Deus toca no teu coração e você quer também ajudar essa obra. Bispo, eu quero me tornar um dizimista, uma dizimista dessa obra. Quero me tornar um ofertante. Eu quero ajudar para que mais pessoas recebam essa palavra que eu estou recebendo. Receba essa fé que eu estou recebendo. Eu vou orar no nome de Jesus. Quero fazer a oração agora também por você que está no propósito da arca. Gente, domingo agora, já é o último dia do mês de novembro. Segunda-feira, nós já vamos entrar no último mês de 2025. E Deus colocou dentro do meu coração uma coisa. Que esse ano não vai passar em branco. Não termina sem que Deus não te abençoe. Não termina sem que Deus não te dê vitória. Por isso o propósito da arca. Aqui dentro da arca tem os pedidos, tem os nomes, tem os comprovantes daquelas pessoas que já estão no propósito. Eu quero orar agora e profetizar. Mas eu quero orar também por você que nessa noite, bispo, eu quero nessa noite também entrar nesse propósito da arca. Você vai participar do propósito da arca de duas maneiras. Mas você deve fazer não o que você acha, você deve fazer o que Deus tocou no teu coração. Se você é um dizimista da obra de Deus, você vai participar do propósito da arca devolvendo o seu dízimo. De tudo que Deus te der, de tudo que Deus fizer chegar na tua mão, você vai separar o dízimo, a sua fidelidade, e você vai devolver. E eu convido você para você abençoar esse ministério, para você semear nesse ministério, para você dizimar nesse ministério. Você vai estar nos ajudando. E eu digo para você, não vai te faltar nada. Deus vai te dar muito mais. Bispo, Deus toca o meu coração e eu quero fazer o propósito. Eu quero fazer o propósito, bispo, devolvendo o meu dízimo. Amém. Bispo, Deus colocou no meu coração e eu quero fazer o meu propósito fazendo uma oferta, semeando uma oferta. Se Deus colocou no teu coração para você semear uma oferta, você vai fazer nesse mês de novembro uma oferta de pelo menos R$30, representando os dias desse mês de novembro que já vai terminar. Não vai te fazer falta. Quando você enviar o teu dízimo, quando você enviar a sua oferta, a sua semente de fé, você vai mandar o comprovante para mim no WhatsApp, nós vamos imprimir, nós vamos colocar na arca, e até 31 de dezembro,
nós vamos estar orando e profetizando. Esse ano não termina sem bênção de saúde, paz e prosperidade na tua vida e na tua casa. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Apresenta as tuas mãos assim para Deus. Eu vou orar pelo teu trabalho, eu vou orar pela tua vida financeira. E aí, onde você está na tua casa, você vai pedir a Deus para Ele abençoar a tua vida financeira, para Ele abençoar o teu trabalho, os teus projetos. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu oro pela vida financeira, Pai, de todas as pessoas aqui nessa noite. E eu peço, Pai, assim como elas levantam as mãos em casa, estende a mão do Senhor, Pai, para o trabalho delas, para o dinheiro delas, para os projetos, para a vida financeira. Repreende, meu Pai, todo mal. Repreende todo espírito de miséria, todo espírito de escassez, todo espírito de derrota. Repreende todo mal, em nome de Jesus, e abençoa. Abençoa, meu Pai, com bênção de provisão, com bênção de prosperidade e multiplicação. Eu peço em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu oro por cada dizimista e por cada ofertante dessa obra. Eu oro em nome de Jesus, Pai. E peço, meu Deus, não deixa faltar nada para eles, Pai. Aqueles que têm nos ajudado, meu Pai, aqueles que têm dizimado, têm ofertado, têm tornado possível, meu Pai, passo a passo, a gente alcançando mais almas para o Teu reino. Meu Pai, abençoa eles com prosperidade, com provisão. Repreende, meu Pai, o espírito devorador. Abre as janelas dos céus, Pai, e derrama bênção sem medida. Que cada dízimo devolvido nessa obra, que cada oferta semeada, meu Pai, o Senhor venha fazer tornar para o teu povo muito mais multiplicado e abençoado. É o que eu te peço em nome de Jesus. Senhor, eu estendo a minha mão para a arca e sobre a vida daqueles que já estão nesse propósito. Eu profetizo, Pai, que esse final de novembro e que o último mês que está chegando, o último mês do ano, meu Pai, seja de bênçãos na vida do teu povo, seja de milagres, seja de saúde, de paz e de prosperidade. Eu profetizo, eu declaro, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê, diga que assim seja. Amém. E graças a Deus. Amém. A bênção de Deus está no teu trabalho, na tua vida financeira. Eu vou colocar na tela aqui para você o Pix da igreja. Nessa chave Pix, você vai estar devolvendo o seu dízimo, a sua fidelidade. Nessa chave Pix, você vai estar fazendo a sua oferta. Bispo, eu tenho um dízimo que eu quero enviar nessa noite. Bispo, eu quero mandar uma oferta para ajudar essa obra. Se Deus toca o teu coração para ajudar, para semear, você pode ter certeza, vamos estar orando por você e não vai faltar no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quando você enviar o teu dízimo, quando você enviar a tua oferta, aí você pega e manda o comprovante. Quem tem o Pix, faz o Pix. Bispo, eu não tenho Pix. Se você não tem o Pix, se você não gosta de fazer o Pix, você vai depositar nessa conta provisória do Bradesco. Quando você fizer o depósito, quando você fizer o Pix, você entra no WhatsApp 11 972 25 3106 e você manda o comprovante para nós imprimirmos e colocarmos na arca. Amém? Glória a Deus. Vou fazer a oração final. Termino. E você vai descansar. Mas, gente, vai todo mundo para o canal, pessoal. Se Deus está dando essa direção, não facilita. Se Deus está dando essa direção, é para abençoar a tua vida. Até porque, em breve, as orações vão estar somente no canal. A gente está avisando para todo mundo e pouco a pouco entendendo e passando para o canal do WhatsApp. Mas em breve as orações vão ser somente lá no canal do WhatsApp. Repito, é para segurança, para a tua segurança e para a tua privacidade. Amém? Gente, amanhã, 6 horas da manhã, eu vou estar fazendo... Amanhã, quinta-feira, é o 4º dia da nossa campanha de libertação. Essa semana é 7 dias de libertação. Nós estamos orando o Salmo 140. Quem puder, vem orar comigo 6 horas da manhã. Ah, bispo, eu não posso orar às 6 da manhã. Ok, não tem problema. Não tem problema. Ora no horário que você puder. Mas
não deixa de orar comigo todos os dias no nome de Jesus. Amém? Sexta-feira vai ser a última sexta-feira do mês. 8 da noite, se Deus permitir, nós vamos estar aqui. E na sexta-feira eu vou fazer a oração para Deus cortar laços espirituais. A Bíblia fala de laços de morte. Laços de morte. Tem muitas pessoas que estão amarradas por laços espirituais. Deus colocou do meu coração para essa sexta-feira, eu vou jejuar por esse propósito. E na oração das 8 da noite, eu vou fazer essa oração para Deus cortar laços espirituais. Então se prepara, se você puder, faz até um jejum também na sexta-feira, nesse propósito, em nome de Jesus. Amém? Domingo, batismo nas águas. Você que entregou a tua vida para Jesus, bispo, eu entreguei a minha vida para Jesus e eu quero ser batizada, ser batizado. Se você quer ser batizada nas águas, quer ser batizado, quando terminar, vai lá no WhatsApp, manda o teu nome e a palavra batismo. Eu vou colocar você na lista do batismo. No domingo, você prepara aí na tua casa uma bacia vazia e uma jarra de água. Eu vou batizar você para você começar nova vida com Deus, para a salvação da tua alma, no nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer a Deus agora. Você vai abençoado, abençoado descansar. Meu Deus, meu Pai, meu Rei, no nome de Jesus Cristo, nós louvamos ao Senhor, meu Pai. Nós glorificamos o teu santo nome. E nós agradecemos, Pai, por essa sala de oração dessa quarta-feira. Pelas bênçãos, pela cura, pela libertação, pelos milagres, pelo mover do Senhor, pelo agir do Senhor na vida do teu povo. Eu agradeço, Pai. Agradeço, meu Pai, pela vida de todos que aqui tiveram presente. Eu louvo, exalto e glorifico o teu nome, Pai, pela vida do teu povo. Eles vão sair agora, Pai, da sala de oração. Espírito Santo, guarda a vida do teu povo nessa noite. Guarda a casa deles nessa noite, Pai. Coloca os anjos ao redor deles, ao redor da casa deles, com espada de fogo desembainhada, Pai, para guardar e livrar de todo mal. Dá para todos eles, Pai, uma noite de sono abençoada. Que esse restante de semana, Pai, seja de bênçãos. Que o Senhor esteja à frente deles em tudo. Abre as portas, Pai, que precisam ser abertas. Tira as pedras de tropeço do caminho, Pai. Eu peço isso, Senhor, e agradeço em nome de Jesus. Ore comigo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a presença do Espírito Santo esteja aí na tua vida, hoje, amanhã e sempre. E quem crê, diga que assim seja. Amém. Amém, povo de Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Olha para mim, gente. A bênção de Deus, a luz de Deus está na tua vida. Creia, eu estou abençoada, eu estou abençoado em nome de Jesus. Você vai dormir bem, vai colocar a cabeça no travesseiro, não vai dar nem 3 minutos, tu já vai estar roncando, vai ser uma bênção. Vai dormir bem em nome do Senhor Jesus. Uma semana, ô Celina, semana abençoada para você, para Carla, para Dona Maria Helena, para toda a família em nome de Jesus. Gente, noite abençoada. Sono abençoado, restante de semana abençoado. Ó, beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos na paz. Deus abençoe. Uma boa noite.